muito honrada, né, por estar aqui mais uma vez. E como ontem não teve culto, né, os irmãos podem sentar, né? Como ontem com problemas maiores tiveram que cancelar o culto, então hoje continua a campanha, amém? Clama a mim que eu lhe responderei, né? Aleluia. Então, sobre oração, né? Aleluia. Então, um versículo que me chamou bastante atenção sobre oração e que eu quero estar compartilhando aqui com meus irmãos se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Aleluia. Louvado é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Então, vem aqui. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, então, aqui no livro de Atos, está contando a história dos apóstolos e da igreja, após que Jesus subiu aos céus. E neste capítulo, os irmãos podem ler em casa, para meditação, um capítulo que nos traz um exemplo, de coragem, um exemplo de pessoas que fez de tudo para pregar a palavra de Deus, anunciar esse evangelho. Aqui, Pedro e João estavam pregando, e várias almas se renderam ao nome de Jesus. Porém, alguns fariseus quiseram barrar, isso, quiseram prender, Pedro e João, porque eles não aceitavam, a palavra de Jesus. Eles queriam ainda viver na lei, de Moisés e tudo mais. Mas então Pedro e João, eles foram corajosos. Aleluia. E eles até falam, aqui no versículo 19 do capítulo 4 ainda. Eu vou estar lendo aqui. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Aqui na igreja, muitas das vezes a gente vê e ouve, da palavra de Deus e dos milagres e de tudo as bênçãos que Deus tem preparado para nós, Então, é importante que tenhamos também, seguimos esse exemplo de sermos corajosos e pregar a palavra de Deus. Aleluia! Mas, na verdade, o que eu estava querendo falar mais é sobre a oração, Que depois de tudo isso, alguns crentes, daquela época, eles se reuniram, E ali diz, que depois de orarem, aquele lugar tremeu, Ou seja, é um sinal ali de Deus, que Deus estava ouvindo a oração deles. Aleluia! Apesar deles estarem sendo perseguidos, mas eles não negaram a palavra, não negaram a Jesus. E assim eles se reuniram e oraram, e todos ali presentes ficaram cheios do Espírito Santo, Às vezes a gente vem para a igreja e falo por mim mesma, Às vezes a gente tá no meio de uma oração e a gente às vezes não sente o Espírito Santo de Deus, A gente às vezes não tem um sinal milagroso, nem nada disso. Mas então eu queria falar um pouco sobre a oração, sobre como nós podemos obter esse poder que vem da oração, o poder da oração, amém? Então, é importante a gente criar, primeiramente, esse hábito de oração,
como estar todos os dias, né, ligado com o Senhor, né, estar todos os dias, não importa a hora, né, o importante é que seja, quanto mais a gente orar, melhor, né. Como diz ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orem continuamente. Né? Aleluia! Glória a Deus! É importante a gente criar esse hábito de oração, pois o nosso Deus, Ele é um Deus presente, né? E Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Né? Aleluia! Então, aqui, qual é o poder da oração, né? São inúmeros poderes, né? Como o poder de curar, né? Que eu quero estar falando aqui um pouco. Em resposta, né, à oração, Deus pode curar, sim, doenças físicas, emocionais, né? Enfermidades, né? Tudo isso. Como acontecia aqui no livro de Atos, né? Muitas, até nos evangelhos, né? Jesus, ele orava a Deus e curava os enfermos, né? Amém? Amém. E aqui no livro de Marcos, capítulo 16, os versículos 17 e 18, diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Então, Deus, o poder da oração, né? É curar e libertar também, né? Como aqui no versículo 17 está falando. Em meu nome expulsarão demônios, né? Aleluia! E da onde é que vem isso? São os pastores que podem expulsar? Não, todos nós, né, que cremos em nome de Jesus, que tem essa vida de oração, né, continuamente. Quem dá o poder é Jesus Cristo, né? Aleluia. Então, no nome dele, nós podemos expulsar demônios também e libertar outras vidas, né? É importante isso, né, meus irmãos, porque às vezes a gente vive uma vida presa, né, amaldiçoada, e a gente, às vezes, por falta de conhecimento, não tem a gente não busca se libertar e nem libertar aqueles que estão ao nosso redor, né? Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, né? Para que a gente pudesse ser livres, né, do pecado, das coisas desse mundo, né? E outros poderes da oração também é fortalecermos, né? Como está lá em Filipenses, livro de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, né? Aleluia! Muitas das vezes a gente é enfraquecido, né? Pelas coisas desse mundo, por tantas coisas que acontecem, né? Problemas, informações, né? É o inimigo mesmo tentando parar nossas vidas, né? Atrapalhar de todo jeito. Mas pelo poder da oração, a gente tem como ser fortalecidos em Jesus Cristo, né? Aleluia. Jesus é a nossa rocha, né? Deus. É nele que nós temos que nos firmar. E isso tudo é através da oração. Por isso que é importante, né? Todos nós criarmos esse hábito de estar orando continuamente, amém? E oração também tem o poder de fazer inúmeros milagres, né? Através da oração, porque quem faz o milagre é Jesus Cristo, amém? Então, não tem limites, né? Basta apenas crer, né? E um ponto importante é nós orarmos confiando que Deus vai nos atender, né? A gente tem que ter essa confiança, né, em Deus,
duvidando, né? Porque muitas das vezes a gente acaba duvidando, né? Tendo essa falta de fé, né? Não crer tanto. Ah, mas será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus pode me curar desse câncer? Será que Deus pode me curar dessa dor de cabeça? Não é melhor procurar um médico? Não é melhor procurar um remédio? Né? Mas a gente tem que orar com a certeza que Deus está nos ouvindo, amém? Aleluia! Porém, é necessário a gente estar na vontade de Deus, né? Como diz em Tiago 4, versículos 2 e 3, amém? Está lendo aqui rapidamente, Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, né? Eu vou estar me aprofundando mais aqui nesse tópico, né, mais tarde, mas às vezes a gente não pede segundo a vontade de Deus, né? É importante lembrar que Deus, Ele está sempre ouvindo nossas orações, mas Ele é um Pai, né? Assim como um Pai presente aqui na Terra, né? Ele não vai dar aquilo que não vai fazer bem para nós, ou que não seja justo com as pessoas, né? Então, é importante que, quando formos orarmos, que a gente venha pedir essa limitação de Deus, né? Senhor, qual é a tua vontade, né? Aleluia! Qual é o teu querer? Glória a Deus! Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus tem algo muito melhor, que a gente nem imagina, né, preparado para a gente. Então, muitas das vezes a gente não tem nossas orações respondidas, porque a gente não ora como Deus quer, né? Como está aqui na própria palavra dele. Aleluia! Deus, Ele é um ser pessoal, de quem podemos aproximarmos, né, em oração. Aleluia! Então, se a gente somos filhos de Deus, né? Porque os filhos de Deus são aqueles que creem em Deus, né? E muitas pessoas aí fora são criaturas de Deus, mas aquele que crê em Deus, entrega essa vida a Ele, se torna filho de Deus, né? Aleluia! Tem esse direito de ser adotado por Deus, né? Então, Ele, como pai, Ele quer que a gente, como filho, se aproxime dele, né? E como é que a gente vai se aproximar? É falando com Ele, né? Através da oração. Oração nada mais é do que a gente falar com Deus, é uma conversa, né? Então, se a gente perde tanto tempo, às vezes, conversando besteiras, né? Jogando conversa fora, ou fazendo, sei lá, assistindo coisas que não vão nos acrescentar nada, né? A gente podia tirar um tempo a mais, né? Isso é algo que às vezes a gente tem que fazer um esforço, mas que não era para ser assim, né? Era para nós estarmos orando todos os dias, continuamente, né? A qualquer hora, em qualquer lugar, estar ali falando com Deus, estando mais próximo de Deus, né? Todos nós podemos ser amigos de Deus, né? Estava vendo uma pregação que diz que todos somos filhos de Deus, né? Aqueles que creem em Deus são filhos de Deus, mas nem todos são amigos de Deus, né? Tanto que, agora me fugiu um versículo, né? Mas tem um versículo que diz que, eu acho que é até em Hebreus, né? Que fala, que lista ali quem era amigo de Deus, né? E Davi nem está naquela lista, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele ainda não foi chamado amigo de Deus. Abraão, né? É um exemplo de um homem que foi chamado amigo de Deus, porque ele orava constantemente, né?
Ele estava ali e Deus falava diretamente a ele, né? Não precisava nem de profetas para estar falando com ele. Deus descia ali e falava com ele diretamente. Né? Aleluia! Então, assim, é uma coisa que muitas das vezes a gente nem consegue imaginar, mas que é possível, sim, né? Ter essa vida constante de oração e ser sinceros, né, com Deus. Então, sim, a gente pode ser amigo de Deus. Né? Isso não é impossível, né? Deus, Ele é um Pai. Ele atende às nossas orações, assim como faz os pais terrenos sábios, né? Então, aquilo que a gente for pedir, que seja na vontade de Deus, vamos pedir, vamos orar, que Deus, Ele é um Pai, que Ele está ali pronto para atender nossas orações, amém? Como diz ali em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 13 e 14, que diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então tem que ser no nome de Jesus, segundo a vontade dele, né? E é isso, né, meus irmãos? Também quero deixar aqui, né, umas virtudes, né, que precisamos ter quando formos orar, né? Quando a gente estiver falando com Deus. A primeira virtude, né, que ela é bem óbvia, assim, né, podemos dizer, é a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé, né, como a gente já falou aqui, né, não dá pra gente orar sem ter a certeza de que Deus está nos ouvindo. A certeza nada mais é do que essa fé, né? Aleluia! Então, essa fé é muito importante, né? Para que a gente possa tá orando a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus! E uma outra virtude é a reverência, né? Como Jesus, quando ele ensinou a orar, né? Ele falou: santificado seja o teu nome, né? Então, é importante a gente ter essa reverência ao estar falando, né, com ele. É importante ser uma conversa pessoal, né? Pois Deus, Ele quer isso, né? Ele quer estar perto da gente, mas ao mesmo tempo é necessário que a gente esteja em reverência, né? Pois Deus, Ele é um ser, né, que está acima de todo ser, né? É um rei acima de todos os reis, é o Senhor dos senhores. Aleluia! E quem somos nós perto de Deus, né? Deus! Então é necessário que a gente possa, que a gente tenha que estar em reverência, né? Santificando e honrando o nome de Deus, né? Não só com palavras, mas também com os nossos atos, né? No dia a dia, não só na igreja, mas fora daqui também, né? Pois a igreja somos nós, amém? E nós como igreja temos que ter essa vida de testemunho, né? Para as outras pessoas lá fora. Então é importante sermos reverentes com a palavra de Deus, né? Também é importante a sinceridade, né? Pois que adianta a gente estar falando coisas com Deus, sendo que no nosso coração não é sincero, né? Pois Deus, Ele conhece nosso coração. Ele é um Deus onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente pensar, né? Então, para que Deus exige isso, né? É para que nós mesmos venhamos ser sinceros com nós mesmos e com as outras pessoas também, né? Às vezes falta muito, né, da sinceridade nas pessoas, né, hoje em dia, as pessoas aí pelo mundo. E nós, como servos de Deus, temos que ser diferentes, né? Temos que ser sinceros. E isso começa com a oração, né, com o nosso Deus, com o nosso Pai, né? Temos que ser sinceros. E sermos leais também a Deus, né? Essa é uma outra virtude, né? A lealdade. Pois do que adianta a gente falar que venha se cumprir o teu reino se a gente mesmo
não se dispõe a estar fazendo a vontade de Deus, né? A estar buscando a Deus da maneira correta e a fazer a obra dele, né? Então, nós temos que orar e agir, né, também. Né? Não podemos pedir a Deus algo e ficar parados, né? Nós temos que ir atrás daquilo que a gente pediu também, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, né? Aleluia. E sermos leais a Deus, né? Sermos leais à palavra de Deus, né? Estar sempre convivendo, né, com a verdade de Deus, né? Não adianta a gente falar para Deus abençoar o nosso irmão se a gente não ama o nosso irmão, né? Não adianta de nada a gente orar por alguém, né? Se a gente não está ali com essa pessoa dando palavras de apoio, né? Compartilhando da palavra de Deus com ela também. É importante a gente estar evangelizando para outras pessoas, alcançando novas vidas, né? Isso é o que Deus quer de nós, né? Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, é importante, né, que quando a gente for orar, né, pedindo a Deus algo, que sejamos também leais a isso, né? Amém? E também a humildade, né? Isso eu acho que é algo muito importante, né? Com todos os outros, né? Mas isso é que tem que vir no primeiro lugar, né? A humildade. Nós temos que ser humildes, né? Temos que se humilhar na presença do Senhor. Aleluia. E também, quando nós humilhamos na presença do Senhor, a gente também acaba sendo humilde com outras pessoas, né? Pois quem somos nós, né? Não somos ninguém, né? Passamos de pó. Então, que a gente possa ser humilde, né? Que Deus possa vir quebrar o nosso ego, né? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Porque quando a gente tem esse ego, orgulho, a gente acaba querendo fazer as coisas pela nossa própria força, né? Sem pedir a orientação de Deus, sem estar orando a Deus. Então, por isso que Deus pede que sejamos humildes. Aleluia! Para que a gente possa vir a depender do Senhor Jesus, né? Não há nada melhor do que a gente estar na dependência de Deus, né? A gente, às vezes, não precisa depender de homem algum, né? Mas depender de Deus. Porque a palavra dele diz, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vai trazer seus próprios problemas, né? Que possamos, então, estar dependente de Deus, né? O amanhã Deus proverá, né? A comida que a gente vai comer amanhã, Deus há de prover, né? Aquele dinheiro que precisamos para pagar alguma fatura, Deus vai prover, né? Então, que possamos ter essa humildade de estar dependendo de Deus, né? Aleluia! E mais uma coisa, né? É sobre a importância da oração no nosso lar, né? É importante que a gente vinha à casa de Deus, orar, né, em comunhão com os irmãos, buscar essa força, mas também é importante a gente estar orando no nosso lar, né? Também para aqueles que são pais, né, estar ensinando os seus filhos, né? Pois desde cedo a criança já aprende que ela tem que depender de Deus e que ela vai construindo essa fé, né, em Deus. E nós também, né? Construindo essa fé em Deus, né, todos os dias, assim que a gente levantar, já entrega nosso dia a Deus, né, ter essa fé que Deus está cuidando de nós e de todas as coisas que nós temos que fazer durante o dia, né, e à noite, né, quando vamos dormir, que a gente possa entregar nosso sono, nossa noite a Deus. E não só durante esses horários, mas em todo dia estar ali conectado com o nosso Pai, né? Glória a Deus! E é uma palavra bem rápida aqui, né? Que eu queria deixar para os irmãos esta noite, né? Aquilo que Deus colocou em meu coração foi isso, né? Para que a gente possa estar cada vez mais quebrantados na presença de Deus e buscar, orar sem cessar a Deus,
Amém? Então, eu agradeço minha oportunidade, que as palmas